Em 3 anos, do simples Fórmula Ford ao sofisticado Fórmula 1, tornou-se campeão do mundo. Quem é Emerson Fittipaldi? Bom, Emerson Fittipaldi é um cara muito tímido. É um cara que não gosta de onde tem muita gente. Não se sente à vontade. E é um corredor de automóvel. Este filme foi todo gravado no ambiente das corridas. A qualidade do som de estúdio foi plenamente compensada pelo valor de um documento colhido na hora em que o fato acontecia. O Emerson, o caráter o Emerson é meio temperamental.
Ele é tranquilo, aparentemente. Caráter muito forte, muita grande personalidade. Muito sentimental. E aquilo que todo mundo diz e é verdade, ele é bastante humilde. O Emerson é de uma humildade impressionante. Vovó Fittipaldi. Como é o seu nome? Maria Wojciechowski. Maria o quê? Wojciechowski. É duro, né? Onde a senhora nasceu? Na Polônia. Quem foi seu marido? Meu marido foi do exército russo. Oficial no tempo do Tsar ainda. 1914, 1913 ele fez exército. Por que motivo decidiram vir para o Brasil? Por espontânea vontade. E eu adorei mesmo. Palavra Brasil. Para o europeu, o Brasil sempre foi um sonho. Maria Wojciechowski partiu em busca de um paraíso tropical. Terra de sol e magia, de índios, futebol e café. O mesmo espírito de aventura que trouxe vovó Fittipaldi para o Brasil levou Emerson, o rato, de volta à Europa. Quando você começou a correr? Bom, de bicicleta quando eu tinha 5 anos. Mais de 20 bicicletas aqui juntavam. E aqui, volta até a igreja japonesa, aqui quarteirão, apostavam corrida. E sempre eles dois ganhavam. E o Cine primeiro, depois ele. Um é meu, outro do Cine. Que, aliás, nós não queríamos que eles corressem de motocicleta, era a única coisa que eu sempre pedi, né? Eu digo, não, meu filho, é um veículo muito perigoso, não quero que vocês corram de motocicleta, não. Mas, de vez em quando, surgiu umas tacinhas, entendeu? Em casa, uma delas até tinha Circuito do Abismo. Eu digo, meu Deus, Circuito do Abismo? O que é isso, meu filho? Aí eles ficavam, mamãe, uma corridinha que nós organizamos e eu ganhei. Hoje sim, hoje eu analiso, né, pela infância deles, como eles brincavam, o interesse pelas coisas que eles tinham. Então hoje eu vejo, eles nasceram mesmo para corredor de automóvel, não poderiam ser outra coisa. Não, eu sabia que ele vai correr. Ele sempre falou para mim que vai correr. Ele falou, vovô, eu vou correr, você é corredor mesmo. Depois, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a correr de kart. Corri até 18 anos. Logo que eu tirei carta, aí aquela loucura para corrida automóvel. Inclusive, eu lembro que a primeira corrida de automóvel que eu participei, eu fui convidado pela Willys para participar. Foi com o Willys Interlagos. Era o carro, na época, mais veloz no Brasil, mais sofisticado, o carro GT. Que era um passo muito grande que eu ia dar na minha carreira, que na época era semi-profissional. O melhor piloto que tinha na época no Brasil era o Wilsinho, meu irmão, Luiz Pereira Bueno e o Bird Clemente. Nesse dia de treino, eu fui guiar o mesmo carro que eles estavam guiando. Então eu tinha que mostrar que eu andava alguma coisa, porque senão o chefe de equipe não ia gostar. Mas isso foi em Interlagos mesmo. Porque Emerson uma vez correu, e correu mesmo, forte assim, o Wilsinho começou a chorar.
E falou para mim, vovô, e eu falei, que isso, que foi? Eu não quero que ele morra, meu irmão não. Aí o carro bateu no barranco, subiu, eu lembro que deu uma empinada ao automóvel quando bateu no barranco. Eu bati bem de frente no barranco. Deu uma empinada, aí andou assim no ar, aí a traseira foi subindo, e aí eu falei, opa, acho que vai virar agora ao contrário para frente. Aí ele caiu no mato, um barranco de uns 3 metros de altura, mais ou menos, com um bico, aterrissou meio em pé, deu uma escorregada no mato e parou um pouco antes da água, antes do lago. Estas cenas são do início de 1970. Primeira temporada internacional de Fórmula Ford no Brasil. Vitória de Emerson. Para os Fittipaldi, é impossível falar de Emerson sem falar de Wilsinho. Desde a infância competem juntos, lutam juntos e até hoje moram juntos. A experiência e o apoio do irmão mais velho tem sido importante para Emerson. Wilson também está na Fórmula 1. Não tem tido a mesma sorte, mas é feito da mesma massa e ainda poderá surpreender muita gente. Houve, entretanto, uma época em que seus pais tentaram afastá-los do automobilismo. O velho Wilson deu-lhes um veleiro de presente. Que o veleiro é exatamente o oposto do automobilismo. Então nós nunca gostamos. Depois de um ano nós jogamos o barco fora, falando pro meu pai, não tem jeito mesmo. Se o senhor quiser velejar, vai o senhor, porque nós não vamos mais. Eu acho que as restrições que eu fiz, qualquer pai adotaria o meu sistema. Principalmente no meu caso, eu sempre transmitindo corridas de automóveis, eles sempre me acompanhando e conhecendo o esporte, eu fiz o que estava ao meu alcance. Quando eu percebi que eles iam mesmo, eu só passei a apoiá-los moralmente. O resto, a parte financeira, ficou por conta deles. E aí eu corri 3 anos no Brasil em tudo quanto era tipo de automóvel que tinha. No Brasil tinha um problema quando eu comecei a correr, e isso foi um dos motivos por que eu vim para a Europa. Porque havia uma disparidade muito grande de automóvel. Então, por exemplo, quando eu corria de Willys Interlagos, tinha gente correndo com Corvette, tinha outro correndo com Ferrari, tinha outro correndo com Volkswagen. Você sabia quais eram os carros que iriam ganhar a corrida, não era muito questão de piloto. E é completamente diferente da Europa. Há uma foto em que você chora. Foi umas 1000 milhas brasileiras de dezembro de 66. E foi uma corrida muito dura para nós. Eu estava correndo com o Jean Balder. Nós não tínhamos chance nenhuma de vitória. E no fim da corrida nós estávamos liderando a prova. Corrida 201 voltas. Faltavam 3 voltas, o carro quebrou. Nessa época mesmo começou a Fórmula V no Brasil. Teve o primeiro campeonato brasileiro de Fórmula V que eu ganhei e foi o primeiro carro de Fórmula que eu participei. Durante muito tempo, o número 7 era uma constante nos seus carros de competição. Bom, a história do número 7 é meio comprida, porque meu pai, em 1952, ele teve um acidente com motocicleta com o número 7. E o acidente foi bem feio, ele ficou 3 meses no hospital, ficou mais para lá do que para cá. E depois disso nós sempre gostamos do número 7, quer dizer, nós achamos que ele estava com o número 7, ele teve sorte de não ter ficado pior do que ficou. Depois em 68, nós construímos, fim de 67 começo de 68, aí eu e meu irmão começamos a correr com uma equipe particular. Nós construímos um protótipo que chamava Fit Porsche, que era na época o carro mais veloz no Brasil. Já nessa época, o maior sonho meu era um dia participar de uma competição na Europa. O sonho de ambos era sempre Europa. Eu só ouvia o Emerson e o Wilsinho falar em Europa. O Wilsinho tinha feito 2 viagens com promessas de pessoas para lá, mas depois nós soubemos, foi mais política, devido a não sei o que, eu sei que impediram com que o Wilsinho tivesse a oportunidade de correr. E ele então veio com essa experiência, que para ele foi amarga,
E disse para o irmão meu, olha, o Emerson, se um dia você quiser correr na Europa, você só irá quando você tiver um dinheiro para comprar o seu automóvel e mostrar com o seu automóvel o que você pode fazer. Aí então poderá vir a chance. Eu tinha um Volkswagen de rua naquela época e tinha um Fórmula V. E nós chegamos à conclusão, vamos vender o Volkswagen, o Fórmula V. Eu teria o dinheiro suficiente para comprar um Fórmula Ford na Inglaterra. Eu já tinha escolhido que eu iria para a Inglaterra comprar um Fórmula Ford. E seria, vamos dizer, a categoria mais fácil de eu poder começar a correr na Europa. Ele apenas pediu, na época, um apoio moral de várias pessoas que tinham estado na Europa vendo corridas de automóvel. O Antônio Carlos Avalone, eu, o Francisco Rosa, outras pessoas, procurando tomar conhecimento de tudo aquilo que ele teria que enfrentar quando chegasse à Europa. E também começaria a correr por baixo na Europa, que eu acho que é o certo. Não querer chegar na Europa e montar num Fórmula 2 ou querer comprar um Fórmula 2, que é uma categoria já muito mais difícil para mim. Nós o levamos à Argentina, onde ele estava tentando conseguir que o Fangio cedesse a ele a oportunidade de correr numa temporada que fizeram de Fórmula 2, parece que foi em 1968, e o Fangio conhecia o Wilsinho, mas não o Emerson, não autorizou. Fangio, 5 vezes campeão mundial. Segundo Emerson, o maior piloto de todos os tempos. Mire, yo he estado viendo el otro día una carrera por televisión en el circuito de Bélgica y he visto que tomaba las curvas todas las veces en la misma forma, en el mismo lugar, con la misma tranquilidad. Y una cosa interesante que vi, que cuando estaba pasando a los corredores rezagados, automáticamente le daban lugar. Quiere decir que no solamente está ganando como piloto, sino ha ganado la simpatía de los demás pilotos. Que eso es un detalle muy importante que muy pocos lo tienen en cuenta. E o problema financeiro, é lógico que seria grande naquela época. E a única firma, eu lembro que eu bati de porta em porta para muita gente, pedindo patrocínio para vir para a Europa, tal, vou correr lá. A única firma na época que me ajudou foi a Bardal. Inclusive eu tenho uma gratidão muito grande para a Bardal, porque eu não conseguiria vir para a Europa sem a ajuda deles. De uma hora para outra, fiz as malas, arrumei o dinheirinho que dava justo para mim ficar 3 meses morando na Inglaterra. Vim com um amigo meu, que é de família inglesa, mas é brasileiro, chamava Jerry Cunningham. Bom, eu tinha feito um estágio lá no Jim Russell, lá em Norfolk, e eu corri lá com ele 2 anos. Então o Emerson, como era amigo nosso, queria saber como que era a coisa lá. Como eu ia para a Inglaterra, nós resolvemos ir juntos. Eu apresentei ele ao Frank Williams e uma série de pessoas lá com o currículo dele. E a turma não queria nem saber. Então nós partimos para comprar um carro Fórmula Ford para o Rato. Infelizmente era no início da temporada, então tinha fila. Então eu levei o Emerson num amigo meu que tinha sido meu mecânico, o Danny Rowland. O Danny Rowland era amigo do dono da fábrica da Merlin. Então, por esse conhecimento do Danny, nós conseguimos um carro da Merlin, sem a demora de 2 meses, que era o prazo de espera naquela época. Com esse carro, o Emerson tinha empatado todo o dinheiro dele. E o Danny Rowland ofereceu um motor de reserva de graça, portanto, que o Emerson trabalhasse para ele lá na oficina dele, pulindo cabeçote, fazendo um pouquinho de tudo, e correndo com o nome de Rowland no lado do carro. Logo de cara o Emerson começou a ganhar corridas e começou a fazer o seu nome. Mas teve que dar muito duro lá, morava num subúrbio perto de Londres, numa pensão que não era nem de primeira nem de segunda, aguentou muito frio, não falava inglês, comia mal, mas no fim ele chegou onde que eu não cheguei. A equipe deste filme conviveu meses com Emerson Fittipaldi. Houve muitas contradições ao reconstituirmos seu relacionamento com Danny Rowland. Uma coisa, porém, ficou clara. Emerson não é capaz de guardar rancores. Nós fizemos um contrato, foi meu primeiro contrato na Europa, quer dizer,
um rolo, nós fizemos. Aquilo não é nem contrato, aquilo era mais um rolo do que contrato. Ele ficou de preparar o motor do meu Fórmula Ford para mim e eu, em troca disso, trabalhava para ele na oficina dele à noite ou fim de tarde, assim, quando acabava de trabalhar no meu Fórmula Ford. E ele me ajudava na preparação também do Fórmula Ford, além de preparar o motor. Quer dizer, ele me orientava, porque eu não conhecia nada naquela época. Puxa, mas é gozado voltar aqui 3 anos depois. Vocês vão ver, a oficina não vai assustar não, mas sai cada motorzinho bom pra danado daí de dentro. Quanto tempo você trabalhou aqui? Trabalhei uns 3, 4 meses. Agora vocês vão conhecer a peça, o Dennis Roland. É? Hello, Dennis. Rattle! How are you? Oh, fantastic! How are you? It was fantastic yesterday. Fantastic, though. Oh, fantastic. You say, yeah? Oh, tremendous. I had money on the race, too. Yes? Yeah, 9 to 4. Yes? Yeah, a good bet. I was sure you were going to win. And where's my commission? Hey, listen. I got something special for you. Yeah? We go and see, yeah? Yeah. Come on. O Dennis ficou um pouco chateado no fim, quando o Emerson recebeu a oferta do Jim Russell para mudar para a Fórmula 3 com os carros da Lotus. Inclusive ele sumiu com o carro do Emerson. Então ele teve que sair correndo atrás do Dennis, pensou até em botar a polícia atrás. E a primeira corrida que eu fui participar foi na pista de Zandvoort. Naquela época era o Campeonato Europeu de Fórmula Ford, na Holanda. E eu também não tinha mecânico, eu também que tinha que trabalhar no carro, fazer preparação de suspensão, de relação de marcha, eu mesmo que tinha que trocar. Fomos para a pista, meu irmão veio do Brasil só para assistir essa corrida. Na minha bateria eu fiz o melhor tempo do treino. Inclusive veio o pessoal da imprensa inglesa lá da Autosport e do Motor News e veio perguntar, mas quem é esse Fittipaldi aí, quem é esse... E eu, inclusive, eu nem conseguia me entender, eu falava tudo por gesto com os ingleses. E na corrida, eu larguei na frente, estava ganhando a primeira bateria e aí o motor explodiu, não sobrou nem um pedacinho para contar a história. Eu quase chorei quando acabou a corrida. Noites em claro, o tempo passando, o dinheiro no fim. O próprio Emerson construiu um novo motor e partiu para a segunda tentativa. E fomos para Snetterton. E eu fui dormindo o caminho todo, ele foi guiando o caminhão, porque eu não aguentava mais nem ficar acordado. Aí chegou em Snetterton, me troquei, botei o macacão, tal, capacete. Estava super emocionado que eu ia andar a primeira vez com Fórmula Ford numa pista na Inglaterra. Sentei no carro, tal. Aí quando eu sentei no carro, eu já me acordei de novo. Me acendi e falei, bom, tô aqui na pista, tal, tô contente, o Dennis tal, dá 2, 3 voltas, vamos ver se não vaza óleo, aí você para no box, vamos dar uma revisão no carro, depois você anda quanto você quiser para treinar. Eu falei, bom, hoje é o dia que eu vou ficar andando aqui quanto eu quiser, vou pegar a mão, vou treinar no carro, que é muito importante treino. Aí eu sentei no carro, engatei primeiro e fui sair do box. Quando eu fui sair do box, tirei o pé da frição, o carro não saiu. Aí o carro não saiu, eu falei, ué, o que será? Será que eu não engatei a marcha? Experimentei segundo, o carro não saía, experimentei terceiro, o carro não saía. Aí eu falei, quebrou alguma coisa. Aí eu chamei o Dennis ainda com o motor funcionando, que a gente tem que gritar, porque com o barulho do motor eu não conseguia nem falar. Aí eu gritando pro Dennis, meu inglês, eu não conseguia falar direito. Falei, Dennis, tem alguma coisa no câmbio aqui. Ele não entendia, ele falava, esse brasileiro, não sei o que ele tá falando. Aí eu desliguei, tirei o capacete, saí do carro. Falei, não consigo andar, e mostrava pra ele, o carro não anda. Aí ele sentou meio nervoso, porque ele não entendia bem o que eu falava, botou primeiro, o carro não andava. Bom, quebrou o eixo piloto que vai do câmbio pro motor. Quer dizer, depois de eu ter trabalhado 2 dias à noite. Aí eu fui pro caminhão e chorei mesmo, não aguentava. Eu comecei a chorar e falei, eu acho que eu vou embora pro Brasil. And Emerson was beautiful when he smiles. All the girls fall in love with him. But he came, it's very cold, and poor Emerson was working hard. It's not easy. Came to a strange country, he couldn't speak the language, and he had to work, he didn't have very much money. A mãe do Dennis ficou muito amiga minha e ela me ajudava muito. Quando estava aquele frio de lascar na garagem. It was very cold and I used to give him a lot of coffee to make him warm and to keep him awake because he was so tired. He was working all night and then he was
Sometimes he was going off racing the next day, and he'd finish up, poor boy, you know, cold and sleepy. O meu pé gelava a sola, porque eu tava aquele sapato tipo brasileiro ainda, solinha de couro fina, né? So I learned to say to him, "Basta gostaria de tomar uma xícara de café." And now, every time I see Emerson, I say, "Bom dia, Emerson, basta gostaria de tomar uma xícara de café." Ele estava realmente muito isolado, não tinha amigo, não tinha nada, e ele, na realidade, sente muita falta disso. Então, nós ficamos juntos, morávamos juntos, trabalhávamos juntos nos carros, trocávamos motores, tudo, a gente fazia tudo, porque na realidade não tinha mecânico, o mecânico era nós mesmos. Eu cheguei no dia seguinte, nós fomos já para fazer um teste em Truxton, ele já virou lá muito bem, bateu o recorde da pista e no dia seguinte ele ganhou Snetterton. E depois eu soube que ele não almoçava, que ele ia lavar a roupa dele na lavanderia para economizar o dinheiro. E eu, naturalmente, eu disse, bom, para o meu marido, dinheiro para corrida não dou, mas para comer eu dou. Dentro do tempo que seu pouco dinheiro lhe permitia ficar na Europa, o Rato vence a primeira corrida e bate os primeiros recordes. Com a moral elevada, Emerson prossegue numa série de vitórias até ganhar o campeonato de Fórmula 3 na Inglaterra. Para fazer as coisas, ele é muito meticuloso, sabe? Ele tem que fazer tudo daquele jeito. Então leva 1 hora para tudo. Ele é muito lento. Mas eu sempre disse que ele foi rápido nas coisas, em corrida e em casar. Porque é impressionante, isso foi rápido. O resto ele é lento. O resto ele é tudo. Você acha que ele concentrou toda a rapidez dele em corrida, você entende? Maria Helena trabalhava na BUA, hoje British Caledônia, quando conheceu Emerson. Foi um namoro fulminante. Em 3 meses estavam casados. Então ele chegou lá e tava tudo assim, sabe, sem jeito, assim, meio, sabe, como menininho, sabe, que quer uma coisa, mas tá em dúvida. Aí ele chegou lá no balcão e ficamos conversando, sabe, lindo dia, aquelas que era noite, sabe, aquelas perguntas bobas, né? Aí ele falou pra mim, olha, você quer sair pra jantar comigo já à noite? E eu na hora disse não, porque assim pra sair com qualquer pessoa assim também não dava, né? Aí eu disse pra ele, não, olha, não dá, o avião tá atrasado hoje à noite, nós vamos pra Viracopos e eu acho que o avião vai chegar mais ou menos 1 hora, 2 horas da manhã. Ah, não tem problema, eu espero. Bom, eu falei, tá bom, mas eu pensei, bom, ele não vai esperar até as 2 da manhã, né? Aí eu desço do avião, não tem ninguém, só uma figura sentada naqueles bancos, sabe, do aeroporto, com uma cara de sono. Mas lá, boy, disse, puxa, coitado, né? Esperou isso, sabe que era mais ou menos, acho que 2h30 da manhã. E disse, coitado, boy, é porque ele quer sair mesmo, né? Aí nós fomos jantar. Bom, a coisa que mais me impressionou, nunca vou esquecer daquele dia, é que o Emerson não sabe estacionar o carro muito bem. Vocês acreditam nisso? Aí eu virei pra ele e disse, como? Você acabou de ganhar o campeonato de Fórmula 3 na Inglaterra e você não sabe estacionar o carro? Isso é ridículo. Aí quebrou o gelo. Que estrada é essa que te leva pra longe de mim? Que estrada é essa que te traz de volta para mim? Estou tão perto e tão longe, o tempo em minhas mãos. Estou contigo muito mais do que estou aqui. Teu carro agora vejo entrando na curva do sol.
Sempre o meu sonho, desde criança, era um dia pilotar um Fórmula 1, ser piloto de Grand Prix. Então, quando o Chapman me chamou lá na Lotus, olha, a semana que vem eu vou te chamar e você vai testar o Lotus 49 lá em Silverstone. Yes, the first time Emerson drove in Formula 1 for me was in 1970. Eu fiquei uma semana quase sem dormir. Eu fiquei aquela semana toda esperando o telefonema que ele falou, eu vou telefonar para sua casa para te avisar quando marcar a hora, tudo. Quando ele falou isso, eu nem saía do lado do telefone. Quando ele me telefonou, ele avisou, vem comigo que eu vou com o meu avião particular. And I was very sure then that he was going to make a very good Formula 1 driver. Nós aterrissamos, quem foi nos buscar foi o Rindt, com o carro dele. Quando eu vi o Rindt, até tomei um tranco, assim, fiquei meio abobado. Aí ele falou pra mim, olha, você toma cuidado com o carro, dá algumas voltas, mas não vai abusar, porque é lógico, um piloto novo, todo chefe de equipe tem medo, né, que vai fazer uma besteira, qualquer coisa assim. E no caminho, o Chapman avisou que ele ia dar 3 voltas no carro que eu iria dirigir. Quando nós estávamos chegando perto do box, o Rindt já vinha fazendo careta, que ele não estava muito afim de guiar o meu automóvel. Ele saiu bravo do box, guiando o meu carro, arrastando roda, até quando eu vi aquilo, fiquei meio... Ele morreu em Monza. A primeira vitória de Emerson na Fórmula 1 nos Estados Unidos impediu Jack Ickx de alcançar os pontos de Rindt e deu ao piloto austríaco o campeonato mundial com título póstumo pela primeira vez na história do automobilismo. Ele deu as 3 voltas, parou, disse que o carro estava bom. Aí eu sentei no carro, fui acertar a posição do braço, da perna, do banco, que é muito importante em Fórmula 1, guiar bem confortável. Quer dizer, eu não sei porque eu nunca tinha guiado, mas todo mundo me falava que era muito importante. Então eu fiquei acertando o carro, né? Se eu guiasse devagar, o Chapman não ia gostar, quer dizer, ia ser a primeira e a última vez que eu ia guiar para ele. Se eu guiasse depressa demais, eu estava arriscado a dar um currupeio, ou dar uma batida com o carro, também ia ser a primeira e a última vez. E aquele carro que eu estava guiando era o carro que o Rindt tinha ganho em Mônaco, há um mês antes de eu testar, quer dizer, inclusive um carro vencedor de Grand Prix, quer dizer, eu nem acreditava que eu estava dentro do automóvel, quer dizer, era um sonho que eu ia realizar aquela hora. And he'd driven very well in Formula 2 races at the beginning of 1970. O carro que eu tinha mais guiado até aquela época era com maior potência, era o Fórmula 2 com 250 cavalos. E o Fórmula 1 tinha 470 cavalos. Quer dizer, eu dava uma aceleradinha, a cabeça já vai para trás, é uma sensação completamente diferente. O Fórmula 1, na primeira volta que eu saí do box, eu já senti que eu teria que guiar o carro muito mais com o pé. He had in fact been signed with us in 1969. Na segunda, terceira volta, eu já percebi que o carro estava saindo de frente. O Rindt, que tinha testado o carro, eu chamei ele, aí ele falou, eu já sei o que está faltando aí é bota, você precisa mandar a bota, porque a hora que mandar a bota, acerta o carro. Aí eu saí na outra volta, já com o conselho do Rindt, mandando a bota, e senti bem melhor já o carro, já estava mais acostumado, já estava mais em casa, consegui andar mais no limite. Aí comecei a melhorar o tempo de volta, cada volta melhorando. De repente eu vi o Rindt me dando sinal. Ele ficou entusiasmado, eu estava virando, naquela época, 1:22:8 eu virei, que é muito perto do recorde da pista. Aí ele ficou super entusiasmado e foi lá, me deu o sinal. Eu também guiando o carro, quando eu vi o Rindt me dando sinal, fiquei mais aceso ainda. And so I thought he was ready for a try in Formula 1 in middle of 1970, and so I gave him a ride at the British Grand Prix. Oh, he's going to let you know. Tchau para todo mundo. Tchau. Hoje, Emerson e Maria Helena, o Wilsinho, Suzy e o filho Christian recebem os amigos da Fórmula 1 em Launay, na Suíça, numa tranquila casa perto do Lago Le Mans. A ascensão de Emerson foi meteórica. 19 meses depois de pilotar um monoplace na Europa, a primeira vitória em 1970, ano marcado de tragédias. Quando Pierre Courage morreu em Zandvoort, Frank Williams ofereceu lugar a Emerson. Conselho de Stewart e Rindt. Com Frank, você será logo o primeiro piloto, mas aceite a proposta da Lotus. A longo prazo será melhor para você. Rindt abandonaria as corridas no fim do ano e pensava em Emerson como sucessor. Emerson assina por 18 meses com a Lotus e tira 8º lugar na Inglaterra, 4º na Alemanha, 15º na Áustria.
Em Monza, um acidente na sexta-feira. Sábado, Rindt o convence a assinar com a Lotus também para a Fórmula 2 em 1971. Pouco depois, em lágrimas, Emerson sabe da morte do companheiro. Torna-se então o primeiro piloto da Lotus, mas não participa em Monza nem no Canadá. Em Watkins Glen, nos Estados Unidos, Emerson declara: não poderei jamais substituir Jochen Rindt. E ganha a corrida. Em 1971, a experiência com o Lotus Turbina fracassou. O Rato terminou em 6º lugar no campeonato. Em 1972, com o Lotus 72 muito bem preparado, Emerson tornou-se quase invencível. África do Sul, 2º lugar. Espanha, 1º. Mônaco, 3º. França, 2º. Vocês já perceberam, chegamos em Interlagos. E Interlagos hoje em dia, está entre as 5 melhores pistas do mundo. É uma pista com 8 km de extensão, 21 curvas diferentes. É uma pista bem mista. E como visibilidade do público, eu acho que é a melhor que tem no mundo. Tem uma visibilidade de 90% no centro das arquibancadas. Vamos dar uma volta junto aí para ver. Aproximação da curva 1, uma das mais difíceis do mundo e das mais velozes. Visibilidade quase zero. É uma curva bem difícil, bem rápida. O piloto tem que ser muito delicado com o automóvel. De repente, o ponto de tangência aparece do lado esquerdo. Agora já vem a curva 2, que é uma continuação da curva 1. O carro vai desgarrando, aproveita um pouco a inclinação da curva e com Fórmula 1 sai mais ou menos a 220, 230 por hora. Entramos na reta. A reta é o único lugar em Interlagos que dá para fazer a guerra do vácuo, a possibilidade no vácuo de se passar quem está na frente e também tentar segurar quem está atrás. Por isso que de vez em quando a gente desce a reta dançando com Fórmula 1. Aproximação da 3, freia-se no 150. É uma curva de média velocidade. Aqui já vai indo para 4. Tomada da 4, agora o carro geralmente sai de frente aqui. Muito importante sair rápido, porque depois da 4 é uma reta em subida, já em direção à ferradura. E a gente sai da 4 a mais ou menos 200 por hora com Fórmula 1. Aproximação da ferradura, bem difícil, com esse S na entrada. Dificulta muito a freagem. Agora é uma curva de baixa velocidade, que se mantém meio acelerador. Aqui na saída da curva já acelera tudo. Com Fórmula 1 aqui já estaria 3ª, 4ª e chega quase a colocar a 5ª e reduz de novo para a 3ª. Subida do lago. É uma curva já de mais velocidade e bem difícil para manter o carro no lado interno da pista. Aqui o carro automaticamente vai desgarrando e sai grudado no cimento e de vez em quando a gente sobe com a rodinha ali no cimento. A reta para o sol. É a segunda parte na pista que há um pouco de guerra de vácuo. Dá para se aproveitar o vácuo. Agora a curva do Sol. É uma das curvas mais longas e mais velozes também que há no mundo em Fórmula 1. É bem difícil. A segunda parte ela tem uma retinha, depois fecha novamente e sai dessa curva do Sol a 240, 250 por hora. A freada do sargento é violenta, é um dos poucos lugares que se pode passar numa freada em Interlagos. Agora vai indo para a curva do laranja. A curva do laranja se chama laranja porque só laranja que tira o pé nessa curva. Entramos agora na parte de baixa velocidade no circuito e a parte onde o piloto bom anda junto com o piloto ótimo. Agora a entrada do Pinheirinho. Pode entrar muito forte, pode entrar mais ou menos, você nunca consegue ganhar tempo aí. Agora curva do cotovelo, bem de baixa velocidade, curva em primeira com Fórmula 1. A descida do mergulho é difícil porque sempre dá uma tendência do carro sair de frente. Sai do mergulho, agora vem para a saída do miolo, que tem uma aproximação bem difícil. Porque a aproximação dela é em descida e de repente ela entra na subida. Agora está começando a entrar na subida. Então o carro vem saindo de frente, a hora que entra na subida sai a traseira.
Essa curva no fim da subida é fácil fazer pé embaixo, não há problema nenhum. Agora na primeira parte da reta antes dos boxes, aqui nessa outra curva também é fácil fazer pé embaixo. E agora a aproximação da 1, é uma das aproximações mais difíceis que tem no mundo em curva. Os adversários de Emerson já são os maiores pilotos do mundo. Jacques Stewart, atual campeão mundial, abandonou as pistas em 73 com recorde de 28 vitórias em grandes prêmios internacionais. Jean-Pierre Beltoise. Emerson defendeu quando foi acusado da morte de Inácio Giunti na Argentina em 71. François Sever, francês, 29 anos, companheiro de Stewart na Tyrrell. Adversário leal e perigoso, até o fim ameaçou o vice-campeonato de Emerson Fittipaldi. Morreu tragicamente no Grande Prêmio dos Estados Unidos em 1973. Ainda este ano, na Alemanha, dizia Sever. Well, I'm now 2 points behind Fittipaldi. We'll see after the race if I can score more points than he will. In that case, I will be ahead of him. Okay, best luck. As curvas de uma pista, dizia ele, são tão perigosas quanto as de uma mulher. Convém não confundi-las, sobretudo convém separá-las, para melhor dedicar-se a elas. Na hora da pista, as curvas. Na hora da mulher, o amor. Oix, você sabe qual é a capital do Brasil? C'est Brasília, não? Voilà. Quelle culture? Clay Regazzoni. Danny Hulme, neozelandês, 37 anos, ex-campeão mundial. Brandes Hatch, 1972. Este é Ronnie Peterson, a grande revelação do campeonato de 1971. Sueco, 29 anos. Companheiro de Emerson na Lotus em 73. Meu carro se apresentar nas mesmas condições que se apresentou no último Grande Prêmio em Zandvoort, eu vou ter uma chance muito boa. Outra esperança brasileira, atual recordista de Nürburgring, Alemanha, e Salzweg, Áustria. Nós somos irmãos fora da pista. Na pista isso não existe, ele faz todo o possível para ele vencer a corrida, eu também faço. Sempre solidário com o irmão, enviava ao rato o pouco dinheiro que tinha para ajudá-lo a ficar na Europa. Peter Hevison, 34 anos, ganhou seu primeiro Grand Prix em Silverstone. Para salir campeón del mundo se deben juntar un montón de cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, el piloto tiene que ser muy bueno. Mario Andretti. Hanno fatto un team molto forte. Henri Pescarolo, França. Mas o grande adversário de Emerson foi mesmo Jacques Stewart. O que é que ele tem mais do que você? Principalmente experiência. E é uma coisa que eu só vou poder adquirir agora correndo mais. O Stewart é um piloto e uma pessoa que eu admirei muito. O que ele fez para o automobilismo em matéria de segurança, quer dizer, ninguém fez até hoje. Todas as pistas quase no mundo todo mudaram, né? Os carros estão mais seguros, tudo por causa do Stewart. Muita gente diz que ele é covarde, que ele tem medo. Mas não é isso, não. Ele tem feito isso
para melhorar a segurança de piloto, segurança de público, dos organizadores, quer dizer, segurança de todo mundo em corrida. E o risco de corrida sempre continua. Quer dizer, o perigo de corrida nunca vai sair, mas... Já líder da temporada, Emerson faz mais 6 pontos e se torna a maior ameaça ao bicampeonato de Jacques Stewart. Uma diferença de 1 segundo é a diferença de um piloto ótimo para um piloto bom. E para ganhar esse 1 segundo, o piloto tem que ganhar 1/10 de segundo em 10 curvas, se a pista tiver 10 curvas por volta. E para ganhar esse 1/10 de segundo, ele tem que frear aquele pouquinho mais perto da curva, ele tem que entrar um pouquinho mais forte. Para ganhar 1/10 de segundo, e esse 1/10 de segundo é aquele limite que, se ele errar, ele bate. Se ele não entrar no limite, ele não está virando esse 1 segundo mais rápido por volta. E se ele entrar abaixo desse limite, ele está andando devagar e o outro já sumiu na frente dele. Emerson mantém a liderança sobre Denny Hulme e Stewart. Bom, esse aqui é o carro de Fórmula 1 que eu participei quase todo esse ano, de quase todos os grandes prêmios. Aqui dentro da cabine é um volante de couro bem pequeno, tem o cinto de segurança com 5 pontos, então o piloto não pode escapar para frente no caso de um acidente, para cima e nem para os lados. Quer dizer, fica totalmente preso no carro. No caso de um acidente ou de fogo, o piloto automaticamente aperta esses 2 botões e com isso o extintor de incêndio é injetado, quer dizer, passa a funcionar em todo o carro. E nós temos 2 garrafas de extintor, uma dentro da cabine, dentro do monocoque, e uma no nariz do carro, lá para frente. O amortecedor tem 14 regulagens para baixo e 13 regulagens para cima. E o amortecedor é uma das coisas mais delicadas, vamos dizer, num carro de corrida para se regular. O monocoque é preso direto ao motor, depois não tem chassi até suspensão traseira. E o motor é preso direto ao câmbio, o câmbio ao tanque de óleo e o tanque de óleo ao aerofólio. E tudo isso sem um chassi interligando essas peças. Para fazer um carro desse tem 4 meses de mão de obra. Isso não tem estampa, nada, tudo feito à mão. Quer dizer, o carro é uma obra de arte em Fórmula 1. Dos pedais até lá atrás, até onde encosta os ombros, o piloto está grudado no automóvel. Então eu sempre uso pouca almofada no meu carro. Para sentir mesmo qualquer coisinha diferente no carro, eu já sinto no meu corpo. É muito importante isso.
O guião no Fórmula 1 é o que a gente sente no banco, é uma barbaridade. O motor tem 450 cavalos mais ou menos, o que isso dá uma relação peso-potência impressionante, porque o carro pesa 550 quilos, então fica quase 1 por 1, quase 1 quilo por cavalo. É a mesma coisa, vamos dizer, um Corcel, que pesa mais ou menos 1000 quilos com 1000 cavalos. Imagina guiando um Ford Corcel com 1000 cavalos de força na rua, o que deve acelerar. O carro inteirinho dentro do monocoque é um tanque de gasolina. Quer dizer, tudo isso aqui é tanque de gasolina. Desde onde está encostado no piloto até essa parede externa. E o tanque de gasolina cabe 210 litros mais ou menos. Quer dizer, se dá para ter uma ideia, com esse tamanho, para entrar 210 litros, quer dizer, o carro é um tanque de gasolina. A gente senta dentro de um tanque de gasolina, praticamente. É a sensação de competição numa corrida, como qualquer competição esportiva. Todo mundo que está lá está tentando ganhar, então dá aquele nervosismo antes da largada, que dá aquele friozinho antes da largada, será que eu vou ganhar, que lugar que eu chego, aquela responsabilidade de chegar bem. Do risco junto com o perigo. Quer dizer, se eu estou a 250 numa reta, eu quero chegar a 300, se eu estou a 300 eu quero ir a mais. Nürburgring é a melhor pista do mundo. É a pista mais completa, a mais difícil e uma das mais perigosas. Quando eu estava voltando nessa reta por trás do box, eu vi todo mundo dando sinal assim com cara de apavorado, dando sinal para mim parar. E eu sabia que o câmbio tinha algum galho, mas eu não sabia que eles estavam vendo que eu tinha esse galho no câmbio. Então eu percebi que devia estar pegando fogo o automóvel. É a pior sensação de estar sentado dentro de um Fórmula 1, que é um tanque de gasolina. Quer dizer, o carro é um tanque. É a mesma coisa que estar sentado num dinamite com um pavio aceso. Você está lá dentro amarrado e preso. A tensão estava muito grande, porque o campeonato já estava se definindo nessa época. Na corrida, eu dei uma largada boa, custei um pouco para passar o Regazzoni, depois custei mais um pouco para passar o Stewart, estava em segundo lugar atrás do Ickx. Aí foi aquela decepção, porque para mim era muito importante esses 6 pontinhos do segundo lugar. No ano passado, nós tivemos um acidente bem feio na rua. Custou muito pra gente. De fato, depois do acidente, eu perdi um filho que, como você sabe, queria muito dar pro Emerson. Mas aquilo lá, ao mesmo tempo que foi ruim, também me ajudou. Me mudou totalmente, porque hoje em dia eu não tenho tanto medo, tanta preocupação na pista como eu tinha antes. Porque me mostrou que na pista, onde todo mundo tem experiência, estão todos concentrando na mesma coisa, é um lugar onde você corre. Na rua era uma coisa bem diferente, para dar muito mais preocupação.
Quando eu tô guiando na rua, eu tô pensando nos problemas de casa, em mil coisas, a viagem que a gente vai fazer, as roupas que eu vou pôr na mala. Hoje em dia, eu posso dizer com toda honestidade que quando eu tô na pista com o Emerson, eu tô lá vibrando com ele, eu tô lá torcendo que ele faça o melhor tempo. Não tô como antes pensando, puxa, será que ele vai bater? Quando ele passar, será que vai acontecer alguma coisa? Eu nunca vou poder falar pra ele, eu quero que você para de correr, porque o Emerson conseguiu mostrar pra todo mundo que você pode correr, você pode ganhar um campeonato sem perigo. Eu sei que ele vai saber o dia que é pra parar. Ele é uma pessoa muito inteligente. Então eu não posso nunca dizer pra ele, eu quero que você para de correr agora. Seria muito injusto da minha parte. A senhora crê que um piloto jovem como Emerson Fittipaldi, que teve uma escalada assim tão rápida, tem consciência do perigo que corre a cada instante? Well, I don't think Emerson really knows what it's all about in racing, because he's been much too quick to succeed in racing. And as a young driver, people like Jochen used to, they don't know how to be scared, or they don't realize the danger in races. Perhaps one day, if something happens to a friend of theirs, they might realize something, but until then, it's just great and fun and fantastic. Quantos anos tinha seu marido quando morreu? He was 28. He was 28. 28. Mais il ne savait pas qu'il était champion. Il était mort avant. Il était comme Emerson. Il avait beaucoup de points, comme Emerson maintenant. Et il a couru au monde sur les morts, mais il a quand même gagné parce qu'il avait plus de points que tous les autres. Mais il ne savait pas lui-même. S'il y a des accidents, la prochaine prend la place d'une l'autre. C'est toujours comme ça. Jochen, par exemple, on peut dire qu'il a pris la place de Jim Clark, qui était mort en 68. É um circuito lindo, um dos mais bonitos do mundo. A Áustria toda bonita, mas lá é um lugar lindo. Uma semana antes da corrida já começam a formar acampamentos, bem na época do verão, quer dizer, geralmente está quente. Todo aquele ambiente festivo, eles montam aquelas barracas para ficar bebendo chopp, cerveja, ficam a noite toda lá bebendo. Desde 3 dias antes da corrida já tem gente lá, fazem shows, fazem festa. Todo italiano que mora no norte da Itália vai para assistir o Grande Prêmio da Áustria. Quer dizer, eles calculam mais ou menos por ano, vai uns 80 mil italianos assistir.
E é muito importante o Grande Prêmio da Áustria para a Áustria. É uma festa nacional. A pista, como o traçado é um circuito bem veloz, hoje em dia é o circuito mais veloz do mundo em média horária, e é um dos únicos circuitos que nós só usamos duas marchas, quarta e quinta, a volta toda. Wir sind in Zedwick im vergangenen Jahr stehen geblieben. Hier wurde ja Emerson Fittipaldi nach einem fantastischen Kampf hinter Joe Siebert Zweiter. In Monza wurde dann Fittipaldi Achter. Also ein gleichmäßiges Jahr im vergangenen Jahr für Emerson Fittipaldi und er hat eben bereits damit angekündigt, dass ihm heuer sehr stark zu rechnen ist. Und diese Ankündigung hat sich ja bei Emerson Fittipaldi abgeschrieben hat, dass man einfach diesen Modus nicht abschreiben kann. Das der Lotus war. Aqui é muito importante, durante a semana que você não tem corrida, fazer um pouco de exercício físico, para manter em forma o físico. A gente tem um desgaste mental e físico grande. Dos esportes mais caros do mundo. Segundo o Royal Automobile Club da Inglaterra, na temporada de 72, as equipes de Fórmula 1 gastaram mais de 3 milhões de libras, cerca de 45 milhões de cruzeiros. A Lotus tem o patrocínio da Players, talvez a maior fábrica de cigarros da Inglaterra, e seu contrato é de quase 2 milhões de cruzeiros por ano. Praticamente toda equipe constrói um novo carro a cada temporada. O protótipo custa pelo menos 750 mil e os modelos construídos a partir dele, outros 100 mil, sem contar motor, caixa de transmissão e pneus. O Ford Cosworth V8, aperfeiçoado pela Ford britânica e desenhado em 1966 por Keith Cosworth, tem sido o motor de todos os campeões mundiais de 1968 para cá e já ganhou 64 grandes prêmios. Cada piloto necessita de 2 carros e 6 motores. Um jogo de motores custa 600 mil cruzeiros. Depois dos carros, o mais caro são os pilotos, ídolos de milhões de fãs anônimos do mundo inteiro que se realizam em seus heróis e suas vitórias. Cada carro precisa de 3 jogos de pneus de acordo com as diferentes condições de tempo, o que custa muito dinheiro e é patrocinado pelas fábricas. Emerson fez a temporada de 72 com pneus Firestone. Hoje, praticamente, todos os carros usam a caixa de transmissão Hewland. Uma equipe precisa cerca de 10. Custo total, mais de 100 mil cruzeiros. As equipes empregam, em média, 6 mecânicos e 2 engenheiros a um custo de 600 mil anuais, fora os pilotos e despesas de viagens com carros e empregados. Os pilotos recebem entre 300 e 600 mil cruzeiros de salário fixo por ano e ainda 30% dos prêmios de largada e vitória. Um bom piloto de Fórmula 1 pode receber 1,5 milhão de cruzeiros por ano, mesmo sem ganhar o campeonato mundial. Um piloto nunca diz quanto ganha.
Calcula-se que Stewart, por exemplo, ganhou na temporada passada mais de $1 milhão. São mais de 6 milhões de cruzeiros. E aí estão incluídos os rendimentos na publicidade que leva o seu nome, como óculos, camisas, suéteres, bonés, etc. Nummer 6, Peter Gessner. Nummer 7, Jean-Pierre Beltoise. Nummer 9, Howard Gacy. Nummer 10, Chris Amos. Nummer 11, Andrea de Adamic. Nummer 12, Danny Hall. Nummer 14, Peter Webster. A expectativa é grande, a tensão enorme. Emerson consegue o melhor tempo na prova de classificação, Stewart o terceiro. Faltam 4 provas para o final da temporada. Emerson tem 43 pontos, Stewart 27. É o momento ideal do escocês diminuir a diferença. Uma vitória colocará Emerson em excepcional situação no campeonato. Nummer 29, François Bigot. Und Nummer 31, Emerson Fittipaldi fährt mit dem Wagen, mit dem das Training absolviert hat. Nummer 31, Emerson Fittipaldi. Andar rápido numa pista com o mesmo carro não é difícil. Agora o difícil é depois da hora da largada andar lá na frente e andar disputando. Tá andando todo mundo junto e todo mundo querendo ganhar a corrida. Aí é duro, né? Sente um piloto sendo perseguido por Emerson Fittipaldi? Well, you know that he's very good and he's very fast, and the only thing is to try to go as fast as possible and to try to not make any mistake. And immediately you do a mistake, he's by anyway. A tranquilidade, se é que ela existe a 250 km por hora, dura pouco. Humm se aproxima, melhorando o recorde da pista a cada volta. Fica colado com seu McLaren no Lotus de Emerson, à espera de uma chance para ultrapassá-lo. Emerson esteve perfeito. Mais 9 pontos. Monza sempre foi um circuito muito famoso, mas um circuito que eu nunca gostei de guiar.
pela característica, por ser muito veloz e ser principalmente um circuito para automóvel. E o fator piloto, quer dizer, eu calculava antigamente em Monza era 80% carro e 20% piloto. E hoje com a gincana é mais ou menos 60% automóvel, 40% piloto. Era a pista mais veloz da Europa, uma das mais velozes do mundo. E esse ano, depois dos pedidos da GPDA, que é a Associação Mundial dos Pilotos de Fórmula 1, para diminuir a velocidade, foram construídas 2 gincanas em Monza. Uma logo depois do box e uma na reta oposta, na entrada da curva Ascari. Um circuito que tem uma curva muito famosa no mundo todo, que é a curva da parabólica. Aqui eu tive acidente, aqui o Hindley teve acidente, mas um circuito muito simples e muito fácil de aprender. Uma outra curva que tem em Monza, que é um pouco difícil hoje em dia com Fórmula 1, é o Grande Curvão. É mais ou menos 1 quilômetro dos boxes, é uma curva bem aberta, bem de alta velocidade, mas que com o uso do aerofólio hoje em dia é fácil entrar pé embaixo no curvão com Fórmula 1. A outra curva que tem, que é interessante também em Monza, que é a curva de Leso, que são 2 curvas em uma praticamente. A primeira curva é um pouco mais fechada, depois tem uma retinha e a segunda parte da curva é um pouco mais aberta, mas não é nada de especial. A pista de Monza também, com a modificação da gincana, ficou mais segura, que eles fizeram exatamente para quebrar aquela velocidade excessiva que havia antes. Mas ao mesmo tempo não ficou muito segura, porque a gincana não foi muito bem feita, quer dizer, a ideia da gincana não foi muito bem aproveitada, ainda ficou um pouco perigosa, apesar de ter cortado a velocidade. A preparação para ir para Monza foi muito grande, porque aquela expectativa em casa, todo mundo telefonando, tal, todo mundo querendo saber como que eu estava me sentindo, há uma semana antes do Grande Prêmio, que queria decidir, né, se eu seria o campeão do mundo ou não. Então, havia uma tensão muito grande em casa. A Maria Helena sempre ela prepara minhas roupas de corrida, o capacete, tudo. Tava todo mundo um pouco nervoso, até a Jandira estava meio nervosa. Quer dizer, todo mundo naquela expectativa louca para ver o que ia acontecer em Monza. Levava mais ou menos 3 horas e pouco de viagem, de casa lá em Lausanne até o hotel que nós estávamos no Parque de Monza. No dia seguinte eu já iria testar o Fórmula 1, era um teste particular que nós íamos tentar tudo que dava nessa corrida para andar o melhor possível automóvel, porque iria decidir o campeonato. Eu entrei no hotel, encontrei a senhora dona do hotel, ela veio para mim com uma cara meio assustada e me avisou, olha, o seu chefe de equipe, o Peter Orr, chegou aqui no hotel, mas ele já teve que voltar para a autoestrada porque o caminhão bateu com seu carro de corrida dentro. Quando ela falou isso eu nem acreditava. Eu falei, mas a senhora tem certeza? No dia seguinte de manhã fui lá na autoestrada ver como que estava o caminhão e como que estava o carro. Cheguei lá, tomei um maior susto, porque estava tudo destruído, espalhado na beira da estrada. Peça para tudo quanto era lado, motor de Fórmula 1 na terra, o carro de cabeça para baixo. Foi uma cena impressionante de se ver, principalmente para quem entende e sabe o que custa um Fórmula 1 e estava naquelas condições tudo arrebentado. Depois a única solução que nós teríamos seria trazer um carro que estava num outro caminhão no sul da França. Peguei às 3 horas da tarde, coloquei o mecânico no meu automóvel, fui para o sul da França. Ele traria o caminhão que estava lá estacionado perto da fronteira da Itália.
Aí o caminhão só chegou na manhã do dia seguinte, de volta lá para Monza. Eu só pude treinar na quinta-feira no treino que não era oficial. Era um treino extra-oficial com o meu carro de reserva, quer dizer, um carro velho. Você vai treinar ainda hoje? Deve dar para dar umas 10 voltas, só no finzinho da tarde, só para ver relação de marcha, tal, câmbio. Teste de pneus com as curvas novas, não deu tempo de fazer nada? Não deu. Era para mim andar ontem, até hoje não deu. The other wide. I'll be okay. But it's good for the braking to the chicane. Ok, você quer dizer alguma coisa para a corrida do domingo, é? Você acha que... É que não dá pra gente dizer nada agora. Pegar tudo óculos. Mas também com esses óculos não tem que resistir na pista. O dia em que Emerson guiou pela primeira vez o Lotus 72 era uma recordação que angustiava o futuro campeão mundial. Foi em Monza, o Grande Prêmio da Itália, em 1970. Para mim foi sensacional receber o carro. Primeira vez que eu saí com ele, tomando aquele cuidado, carro novo, tudo. E eu não conhecia a pista também, Monza. Primeira vez que eu estava andando. Então, além de eu tomar cuidado com o carro, eu também tinha que conhecer a pista. Lá pela 7ª volta, me passou o Jack Brabham e me passou o Inácio Giunti com a Ferrari. Como eu estava me aproximando da freada, eu olhei no espelho para ver os Surtees que vinha vindo atrás e estava chegando em mim. Voltei a vista novamente para frente. Quando eu voltei, eu vi que eu já tinha passado uns 100 metros o lugar de freada, porque em Monza, no fim da reta, a gente chegava a 315 e estava completamente fora do limite da freada. Quando eu vi essa situação acontecendo, eu falei, bom, agora vai bater, não tem jeito. Aí eu travei o pé no freio, o carro bloqueou as 4 rodas. Então aquela traseira da Ferrari foi crescendo, eu vou bater, e ainda tentei desviar por fora para passar por trás da Ferrari, mas não deu. A minha roda dianteira do lado direito pegou na traseira do lado esquerdo da roda do junto e o carro subiu. Eu calculo que eu subi mais ou menos uns 2 metros de altura do chão, quer dizer, o carro inteiro voando no ar. Aí a minha preocupação é que se ia cair de pé ou ia cair de lado, o que ia acontecer quando eu caísse, quando eu aterrissasse, porque estava voando mesmo, eu voei mais ou menos uns 50, 60 metros. Aí quando eu fui aterrissando já na beirada da pista, já onde tem aquela areia. Isso aconteceu 2 dias depois um dia depois do negócio do Rindt? Não, foi um dia antes. Foi na sexta-feira e o Rindt foi no sábado. Aí quando ele ficou bem de pé, a mesma árvore que me segurou a roda da frente na suspensão, prendeu a suspensão traseira. Então o carro parou assim na árvore, desceu um pouco no barranco e o carro ficou bem de pé. Bom, a primeira coisa que um piloto pensa nessa hora é fugir do carro, porque se tiver um vazamento de gasolina com o contato da chave ligado, pode dar um curto-circuito e explodir na hora o carro. Aí primeira coisa, eu desliguei a chave geral, soltei com uma mão o cinto de segurança e como a posição estava bem incômoda, porque o carro estava de pé, eu me segurei no Santo Antônio, que é atrás das costas, e puxei, mas eu dei tamanho puxão que metade do macacão ficou dentro do carro, quer dizer, já rasgou todo o macacão e eu saí escalando pelo motor, pelo carro e já caí no barranco e ainda corri mais, pô. Essa curva aqui é a parabólica, é uma das curvas, vamos dizer, mais conhecidas no mundo todo. E porque já tiveram muitos acidentes aqui, inclusive o Rindt quando bateu naquele guarda-reio ali do lado direito, na entrada da curva. Dentro de um segundo, numa prova de classificação, às vezes tem mais de 10 carros. Um carro muito perto do outro, é 10º de segundo de diferença o tempo. E tem prova de classificação que, inclusive, tem 2 ou 3 carros com o mesmo tempo, quer dizer, 1 minuto, 32 segundos e 3 décimos. 2 ou 3 carros com esses décimos também, quer dizer, isso... O automobilismo moderno, esse 1 segundo é uma coisa que é pequena, mas significa muito.
Um pneu diferente, uma escolha errada, uma escolha certa de pneu pode variar meio segundo, 5 décimos de segundo. E 5 décimos de segundo é muito também. Um amortecedor, o amortecedor a gente tem 12 regulagens. Às vezes 2 regulagens no amortecedor dá mais ou menos 2 décimos, 3 décimos de segundo por volta. Uma regulagem de aerofólio, vamos dizer, uma variação de 5 graus no aerofólio pode significar meio segundo por volta. Uma calibragem do pneu diferente, aumentou 3 libras no pneu, pode significar 3 décimos de segundo. Quer dizer, todos esses fatores, trabalhando juntos, trabalhando certo, dá 1 segundo de diferença. E esse 1 segundo de diferença pode significar ganhar a corrida, e se ele tiver 1 segundo a menos, ele vai chegar em 15º. Well, unfortunately, we had some trouble on the way to the race here. One of our transporters was involved in an accident, and so the actual race car we had prepared for this race was damaged beyond repair, getting to the circuit. E o carro novo, nós abandonamos totalmente a ideia de reconstruir ou tentar arrumar para a corrida, porque nós não tínhamos certeza o que tinha sido danificado ou podia ter alguma coisa trincada que não dava para ver. So the car we're actually running here is our spare car. It is an older car. It's the car that Emerson actually drove here for the first time in 1970. So it's in its 3rd season. But nevertheless, I think it is going to go quite well. I'm sure Emerson will drive it very well indeed. And if we can finish in the first 3, we'll be very happy, because this is what we're really after, to make sure that Emerson wins the World Championship. So whilst we will obviously be trying to win, we will be prepared to settle for 2nd or 3rd if necessary, in order to get the championship settled. And then, of course, the American and the Canadian Grand Prix will be different. We can tackle those with a little bit more abandon, as it were. Nos treinos na quinta-feira o carro não andou bem, na sexta-feira também não estava andando bem, de suspensão. Nós tentamos uma série de modificações da suspensão, não conseguimos acertar o carro. Com isso a tensão estava aumentando, a preocupação estava aumentando, porque eu não conseguia virar o tempo que estava virando o Wilkes, que era o mais rápido, e não havia jeito de acertar o carro. A gente parava no box, mudava isso, mudava aquilo, mas na hora de olhar no cronômetro não dava diferença nenhuma no automóvel, sem saber o que melhorar no carro. Nós não estávamos perdidos, mas nós estávamos começando a ficar perdidos. I think you should get him a gold medal for the Olympics, like the Olympics. Because I'm sure he is going to be the world champion. He has matured very quickly. Well, it looks like one's going to be world champion, and which is very good, obviously. I think they should be very proud that he's a world champion. Il fait attention à ce qu'il fait, et il fait très attention à choisir une bonne voiture déjà. C'est la première chose qu'il a faite bien. Mais chance, on sait toujours les chances dans une course après les essais. Penso che anche in Austria la Ferrari, se tutto andava bene, aveva molte chance di vincere, come le aveva avute in Inghilterra e come ha vinto in Germania. Quindi se la macchina funziona bene, non abbiamo dei problemi, penso che è sempre... Well, I think Fittipaldi is a very good ping-pong player. Yes. And unfortunately, he's also a very good racing driver. I think he has a very good chance in Monza. I think the World Championship this year is really his. You give the hint for him? Well, I don't give him it, but it's already a little his.
No, he drives very well, he has a very good team, and this year he's worked very hard. Malheureusement, dans le sport automobile, il y a une partie mécanique et une partie pilote, et l'ensemble des deux fait qu'on peut gagner un championnat du monde. Et il faut être le meilleur dans sa catégorie, c'est-à-dire dans la catégorie des voitures, dans la catégorie des pilotes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Fittipaldi, aujourd'hui, qui est un très très grand pilote, a été très bien servi par sa voiture. Et toute l'équipe, en fond, c'est l'équipe Lotus Fittipaldi qui a gagné le championnat du monde. C'est très brillant. Cada dia que chegava mais perto da corrida, estava piorando a situação, porque nós não estávamos acertando o carro, os treinos estavam terminando e nós íamos ter que partir para a corrida com um carro que não estava andando bem. No sábado à tarde, que foi o último treino oficial, nós colocamos o motor zero e eu percebi que o motor estava andando bem, mas aí eu não pude andar muito porque me deu galho na suspensão. Eu consegui o sexto melhor tempo na prova de classificação. Foi uma das piores provas de classificação que eu fiz em Monza. Nós vimos você medindo os pneus com uma agulha. Poderia explicar o que significa isso? Well, that is a temperature to test the temperatures of the tires and to make sure that the car is set up properly, you know, because this is very important. If they're running, you take a temperature across here. If your tire is too hot on the inside and it's very cool on the outside, you're not really using the full compound across it. So you have to make sure that the driver is satisfied with it and you are satisfied with the way it runs. If it gets too hot on the shoulders, it blisters. Yeah, that's why you do it. You must make sure that the tire is running at the right temperature, you know, because if it... it's very important. Very important, yes, very. Okay. Well, which tire Emerson is going... Com que pneu Emerson vai correr hoje? Emerson is going to race a soft compound tire. The weather. Because of the weather, they can run it because it's running cool today. And he's using a harder compound on the left rear tire. So we hope he's going to win it. A tensão aumentava, porque estava chegando a hora da corrida, eu não estava contente com o carro, o Chapman não estava contente, o Peter Wall não estava contente, os mecânicos também não sabiam mais o que fazer. Acabou a gasolina, tá vendo só? Ficou aquela incógnita antes da corrida, será que o carro tá bom ou será que tá ruim? Eu acho que ele não tá com o melhor carro, né? Com o carro que ele podia estar. Agora, vamos ver, né? Se Deus for brasileiro dessa vez, então... Um novo problema quase impediu a participação de Emerson na corrida. Momentos antes da largada, apareceu um vazamento no tanque de gasolina. Em tempo recorde, 45 minutos, os mecânicos fizeram o impossível. Retiraram 210 litros de combustível, desmontaram o carro, substituíram os tanques, remontaram tudo e tornaram a encher o Lotus com 210 litros de gasolina. Quando eu alinhei, faltavam uns 2 minutos para dar a largada. Aí eu parei lá, o Chapman me perguntou como que tá o carro, eu falei, não deu nem para ver, a única coisa que eu não tô sentindo gasolina em cima de mim. E eu acho que, sem dúvida, foi a semana de maior tensão que eu tive até hoje na minha carreira profissional. Quer dizer, eu nunca senti isso. E para completar, eu largava na terceira fila com o sexto melhor tempo na prova de classificação.
Emerson. François Sever perdeu a largada desta competição, enquanto que Nick tomou a dianteira. Foi Jack Stewart com o carro que parou. Jack Stewart fora de competição. Já tira o seu capacete e não participará. Foi Jack Stewart que teve um defeito em seu automóvel. Atenção, é o Rick que era a competição e dentro de alguns curva parabólica para ser completada a primeira volta. Muito azar para o escocês, que ainda tinha a possibilidade de liderar ao campeonato. Atenção! O brasileiro Emerson passam os corredores. Hicks em primeiro, Regazzoni em segundo, Emerson Fittipaldi em terceiro. Atenção! Rádio Jovem Pan, falando diretamente de Monza, 43º Grande Prêmio da Itália, última prova do Campeonato Mundial no continente europeu. A bola rolou na saída da gincana do lado de cá, o carro de José Carlos Patti. Atenção, passou o Brasil em segundo lugar agora. Emerson Fittipaldi na cola de Jack Hicks. Aí vem os líderes da prova, Hicks ainda na frente, Emerson em segundo. Griseno em terceiro. E atenção, Emerson Fittipaldi liderando a prova. O brasileiro Emerson liderando a competição, enquanto que a Ferrari de Hicks ingressa no box. Vai vagarosamente a Ferrari de Hicks. É o Brasil na frente. O piloto, quando entra num carro de corrida, ele tem uma sensação que está entrando num outro mundo. Mais algumas voltas e o campeonato mundial será do Brasil. E o segundo colocado, que é Mike Ayoub, está bastante distanciado de Emerson.
following him in Austria at the last Grand Prix. He made no mistakes at all. Even though I was right behind him, time if he made a small mistake, he knew I would go past him. This is the signs of a very mature racing driver. The first time I met Emerson Fittipaldi was in São Paulo when he was being presented with a trophy from Quattro Vades, I think, a magazine, for his successes in Europe in 1969. Then he had only raced in Formula Ford. Unfortunately, today I know him a lot better. Como que você faz a curva? Eu falei, olha, eu venho em quinta e consegui na última volta não usar mais o freio. Eu só alivio o pé e entro. Ele falou, só que eu também, eu não uso freio, mas eu entro de pé embaixo. No seu lugar, muitos teriam deixado o sucesso subir a cabeça. Em 3 anos, o brasileiro tornou-se campeão mundial. A trajetória de Emerson foi uma lição de humildade, capacidade de luta e espírito de aventura. Em 1973 não teve a mesma sorte. Não importa. Aqui termina a história desta fase de Emerson Fittipaldi. O jovem tímido que jamais prometeu ser campeão mundial, mas que estava disposto a tudo para ser piloto de Grand Prix. Não, eu sabia que ele vai correr. Ele sempre falou para mim que vai correr. Ele falou, eu vou correr, eu vou ser corredor mesmo.